produtora e diretora há 32 anos, de teatro especificamente, já fiz outras coisas, enfim, mas a minha formação e a minha paixão, o meu crescimento é no teatro. E eu tive essa honra e essa alegria de ter sido escolhida pelo Leandro Santana, que é um guerreiro também do teatro, comemorando seus 23 anos de teatro, esse moço, e essa vontade que já vinha nele há muito tempo de fazer um trabalho sobre o Lima Barreto. Então, é uma pesquisa de quase 3 anos dele, é o primeiro solo dele em teatro, né? E eu dirigi, então, a peça. Então, o Leandro, ele esteve na Flip, né? Que a Lilian esteve também, a Beatriz Rezende, né, que é outra historiadora, outra escritora e também pesquisadora sobre a obra do Lima. Lá ele teve o prazer de conhecer as duas, muito obrigada, e conversou bastante com elas, e já lendo as coisas e tudo, nós juntos fizemos o roteiro da nossa peça, que chama-se Lima Entre Nós, estudo compartilhado à atualidade da obra de Lima Barreto. Fizemos questão de colocar esse nome, né, esse subtítulo, né, Lima Entre Nós, estudo compartilhado, porque justamente não somos uma sumidade assim, dentro da obra desse grande escritor, mas como o teatro, né, é o fórum da liberdade, acima de tudo, do afeto e da loucura, né, então nada melhor do que estar no teatro para juntar todas essas coisas. Então, a gente não tinha nem capacidade de escrever uma dramaturgia, né? Escrever uma peça de teatro sobre o Lima. Então, nós fizemos um roteiro em cima, né, das obras dele. É claro que ficou muita coisa de fora, afinal de contas é um solo, né, tem 1 hora de duração, e foi muito difícil selecionar esses textos, imagina, né, a riqueza desse personagem, então foi muito difícil selecionar. Mas, para poder começar esse trabalho, é claro que a gente precisava partir de alguma coisa, devido à obra tão extensa e essa riqueza toda que o Lima tem. Então, nós partimos da atualidade. O que a gente quer falar do Lima hoje, 2018? Nossa primeira estreia foi em março de 2018, no Sesc Tijuca. Então, essas coisas que nos atormentam ainda hoje, né, e que nos vêm atormentando, já estavam bem fortes, né? Intervenção militar, eleições no ano, né, no final do ano agora, em outubro, todas as coisas que, infelizmente, continuamos padecendo e tendo que lutar muito, né? Racismo, né, exclusão. Então, nós fizemos essa escolha. Então, é um roteiro com a obra dele, e com licença poética, por exemplo, para o Leandro cantar, quando ele, na nossa cena, pega a garrafa de cachaça, para ele cantar um pedacinho do... Ai, gente, estou um pouco nervosa. Como é que é o nome dele? Vou cantar, João, imagina. Vou pedir o conselho de amigos, Cartola, e garanto que não beberei nunca mais. Cartola, a deixa, obrigada. A deixa. Então, por exemplo, uma licença poética desse nível, né? Um trechinho, né? E tem uma coisa assim que eu gostaria de deixar para falar desse nosso trabalho especificamente, porque a gente não quis exatamente trazer essa parte da loucura. Outros companheiros, outras pessoas queridas e guerreiras e bravas no teatro já fizeram, né, o Lima no Hospício. Inclusive, um trabalho bonito de uma atriz fazendo Lima, a Tuca Moraes, que está aí até hoje. Ela já fez o Lima, se eu não me engano, aqui, não aqui, mas ali embaixo, em outra sala, né? Isso já tem alguns anos. O Hilton Cobra, um grande ator, estreou no final do ano passado, fazendo Traga Minha Cabeça, de Lima Barreto, espetáculo belíssimo, né? Onde ele tratava da eugenia. Então, a gente quis sair, né? Um pouco, não vamos fazer, né? E, torno a dizer, com a riqueza toda do personagem que é Lima Barreto. Então, a gente quis trazer a literatura. Para nós, para mim e para o Leandro, a salvação desse homem, desse personagem, foi a literatura, entendeu? Se não fosse isso, assim como a nossa é o teatro, porque é o lugar, realmente a arte é um lugar de cura, eu acredito nisso, sabe?
Com certeza. Eu podia estar matando, estar roubando, estou no teatro, graças a Deus. Claro que eu não estou brincando, mas é um lugar de cura. Então, a gente quis trazer a literatura, a importância da literatura na vida do Lima, e essa literatura que libera ele, né, de todas as outras coisas que ele não conseguia, infelizmente, combater. Ele combatia com a literatura, mas ele, como ser humano, né, claro que isso tem uma fragilidade, né? Ele combateu tanto, né, que ele mesmo acabou adoecido, né? A bebida, quando vem, ele não era alcoólatra, ele não começou assim. A bebida, quando vem, é uma fragilidade. Então, na nossa montagem, a bebida, ela é trazida até com poesia, né? Com uma luz bonita do Paulo César Medeiros, e essa garrafa é uma coisa assim, ele bebe e ele toma aquele gole que é quando a gente fala assim, para dar força, né? Aquele gole que é para dar mais força ainda do que ele já tinha. Então, eu aproveito aqui, trouxe uma colinha, no nosso programa da nossa peça, que é esse aqui, em março de 2018, quando a gente foi estrear, eu escrevi assim para o programa: teatro e literatura, que combinação perfeita. E aí as portas se abrem e entra Lima Barreto, me dando aula de história do Brasil e me convidando a levá-lo para a cena, tendo a liberdade de pensar o escritor hoje. Ano de intervenção militar, carnaval atípico e eleições num maltratado e desgovernado Rio de Janeiro. Nossa, aguenta coração. Esse projeto é um projeto paixão, um projeto piloto, um projeto parceiro, um projeto opinião, um projeto de vida. A oportunidade de estar diante de uma obra tão imensa e intensa nos aproxima como artistas e cidadãos. São reflexões frescas, levantadas no passado, mas mais precisamente no século XIX. Nosso Lima se mistura com Leandro, ator, sem personagem, numa troca de identidades e pulsações. Uma vivência na arena, uma permissão de ser e dividir o conhecimento e as angústias. E no teatro, isso é permitido. Reino da liberdade, da imaginação, do respeito às diferenças, do afeto, das possibilidades e da loucura. Aqui somos todos Lima. Concordamos em fazer de suas palavras nossas palavras. Que aprendizado, que redenção. O autor carioca merece todas as reverências e muitas montagens, pesquisas, filmes, onde sua obra seja amplamente estudada e compartilhada. Sua atualidade é impressionante e assustadora. Foram muitos seus escritos: crônicas, contos, romances, artigos, críticas, cartas, diários. Sua literatura foi sua bússola, sua coragem, seus devaneios, sua afirmação como intelectual negro, suburbano e pobre. Para vocês, aqui, apresentamos e deixamos uma pitada apenas, um gole, do Afonso Henriques de Lima Barreto. Saravá Lima Barreto. Muito obrigada, Márcia. Então, acho que para a gente poder conversar, eu vou passar a palavra ao Rodrigo, para a gente fazer. Tinham várias coisas aqui para a gente poder. Fui anotando algumas falas, inclusive, né, suas tão importantes e que complementam a conferência da Lilian, né? Parece que dá um certo corpo àquilo que ela trazia nas fotos, né? Acho que é um pouco disso. Mas passo a palavra ao Rodrigo, porque eu acho que a gente, incluindo mais pessoas na conversa, fica sempre mais interessante. Bom dia a todos e a todas. Eu realmente estou muito feliz de estar aqui. Eu queria parabenizar e agradecer o Alexandre, em nome de todo mundo, todo esse coletivo maravilhoso que tem esse projeto sensacional, né, que cada vez cresce mais, né, até um bloco de carnaval tem agora, né, espetacular. Eu me lembro do dia em que eu estava conversando com o meu irmão, que conhece Alexandre há 40 anos, 30 anos, coisa do gênero. E eu falei, mas por que o pessoal não faz um enredo sobre os Brunzundangas, né? E eu só pensando na conjuntura nacional, né? E eu só desejando voltar a ler os Brunzundangas porque estava na minha cabeça. Os Brunzundangas estão voltando, o Brasil está
retornando ao lugar de onde veio. Né? Bom, nós vivemos numa sociedade em que as coisas mudam para que permaneçam essencialmente as mesmas ou ainda que permaneçam essencialmente as mesmas. Né? O Brasil é a maior empresa foi a maior empresa colonial escravista do mundo, se tornou a maior economia moderna periférica do sul global, sem jamais ter vivido de fato uma democracia, sem jamais ter vivido uma verdadeira revolução. E é isso que torna o texto de Lima Barreto tão atual. E essa atualidade se torna dramática nos últimos anos com a marcha acelerada, né, do mais profundo retrocesso civilizatório que o país já viveu em tão poucos anos, que eu acredito que deva estar entre os casos, entre os mais profundos retrocessos civilizatórios que algum país já viveu em tão poucos anos sem ter passado diretamente por uma guerra reconhecida como uma guerra, porque, de fato, há uma guerra no país não reconhecida e não declarada e não tematizada. Nesses últimos anos de avanço do que há de mais violento, de mais sádico, de mais patologicamente sombrio na nossa sociedade, em que nós voltamos, né, a esse lugar de onde viemos, me parece que os Brunzundangas é concebido, né, como o espelho desse lugar de onde viemos. Né? Ele é apresentado por Lima Barreto, né, como se fosse, né, vamos aqui dizer aos brasileiros, né, vamos apresentar o anti-exemplo, o anti-modelo do que deve ser, né, uma sociedade. E esse anti-exemplo, esse anti-modelo era exatamente a sociedade brasileira, tal como ela se constituía, né, nos anos que se seguiram à abolição da escravidão. Então, eu diria, fazer algumas observações, algumas notas rápidas, né? Porque o tempo... Ontem eu fiquei fazendo várias notas e, quando eu vi, eu tinha escrito quase um texto que, infelizmente, eu não vou ter tempo de ler aqui. Né? Mas eu acho que a primeira coisa que transparece ao fundo, né, é que nos Brunzundangas nós temos... Lima Barreto compõe, né, o quadro, nos coloca diante do espelho de um país que não nasceu de si mesmo e, portanto, vive a buscar fora de si mesmo todos os seus referenciais. Isso atravessa a obra inteira de Lima Barreto. E segundo, esse país, nascido de uma invasão externa seguido de um genocídio, né, Lima Barreto também traça o espelho de um país que não nasceu propriamente como uma sociedade, mas nasceu como uma empresa, né? Para utilizar a expressão, né, de Manuel da Nóbrega, né, no começo da história do Brasil, né, da Companhia de Jesus, que dizia: essa terra é nossa empresa. Então, um país que não nasceu provavelmente como uma sociedade, mas nasceu como uma empresa, como a maior empresa colonial escravista do mundo. Me parece que nós nunca tivemos a oportunidade histórica, porque não se trata, isso não é alguma coisa que você resolva, né, em pequenos grupos, em pequenos coletivos, né, em pequenos espaços, né, acessíveis a menos de 1% da população, porque nós estamos num espaço desse tipo. Né, e nós temos que ter consciência de que nós estamos num espaço desse tipo. Né. O Brasil nunca se olhou no espelho verdadeiramente. Né. É curioso, quando a Lília fala, né, no bovarismo, de que Lima Barreto acusava, né, na verdade, todos os papagaios que andavam de fraque e cartola, né, pensando que estavam em Paris, né, e tropeçando em negros, pardos e pobres nas ruas. Né. Esse bovarismo se estende de diversas formas ao conjunto da sociedade brasileira à época e ainda hoje. Né. Em poucas palavras, o que é o bovarismo? Né? Fundamentalmente, eu acho que é uma chave de leitura do Brasil muito importante. Madame Bovary, o romance de Gustave Flaubert, né, do século XIX, basicamente Madame Bovary, interiorana,
provinciana, né, mas alimentada, como eram alimentadas as mulheres, né, à época de Lima Barreto aqui no Brasil, pelos folhetins franceses, pelas novelas, né, em suma. Então, ela era alimentada, né, na sua vida pequena, na sua vida simples, né, na sua vida relativamente tacanha, sob o tacão de um marido ignóbil, como quase todas as mulheres, né, no Brasil, à mesma época, ou mesmo 50 anos depois que Madame de Bovary. Né. Então, ela sonhava em ser aquilo que ela não era. Né. E ela encontra a maneira de pretender tornar-se aquilo que ela não era, né, nas relações com os homens, com os amantes, sonhando que um vai levá-la a Paris, que o outro vai levá-la, não sei, a Marte, e assim ela vai, né, alimentando a sua vida do sonho de ser uma outra pessoa. É claro que todos os personagens, né, brancos de cartola e fraque, né, todos esses personagens que compõem os verbetes de Lima Barreto, todos eles têm essa característica. É evidente que, se a gente generalizar, talvez todas as sociedades ocidentais e modernas, em maior ou menor medida, tenham essa característica. Talvez isso que a gente chama de mídia, agora estendida com a internet, né, ela seja a demonstração mais clara disso. Né. Mas em Lima Barreto você tem a percepção, se você lê O País dos Muçulmanos, ele é de cima a baixo, qual o traço fundamental? Né? Um país incapaz de olhar para si mesmo. Né? E que, por isso, precisa inventar ficções sobre si mesmo e sobre todas as coisas, sobre todas as relações. Né? E um país que não suporta falar de si mesmo. E porque não suporta falar de si mesmo, vive a fantasiar, a ficcionalizar a sua própria existência, de tal maneira que talvez por isso se entenda, né, porque, gloriosamente, o Carnaval é a maior festa do país. Né? Porque o Carnaval é precisamente a hora em que todos são autorizados a fazer isso. Né? Só que quando eu disse que o Carnaval tem apenas 4 dias no Brasil, eu sempre fiquei pensando, mas na verdade não é bem assim. Né? Porque todos os personagens típicos e clássicos e característicos da nossa sociedade, ontem e hoje, espero que não amanhã, né, eles fazem isso inconscientemente todos os dias. Reparem bem se não é assim. Né? Inclusive, nós não dispomos de interpretações, me parece, ainda contundentes e verdadeiramente revolucionárias acerca da nossa história, em função desse bloqueio psíquico. A minha tese é que Lima Barreto foi o primeiro sujeito na história da literatura, do pensamento, da cultura brasileira, que rompeu com esse bloqueio psíquico pela sua condição de mulato, pela sua condição de quem transitava sempre entre os diversos mundos, né, partidos dessa sociedade fraturada, sem nunca se sentir verdadeiramente à vontade em nenhum deles, né, e isso lhe deu a condição, né, lhe deu a condição como uma questão, em última instância, de sobrevivência para ele. Né? Para ele era insuportável a mentira que se contava. E o que são os brusundangas? Né? Rasga-se o manto, né, da mentira que o general conta sobre si mesmo, que a sociedade conta sobre si mesma, que o diplomata conta sobre si mesmo, que o senador, que o ministro, em suma, que o jornalista, que o erudito, que o literato, né, que todos esses personagens, né, o que ele faz? Ele desmascara, ele rasga, né, ele rasga a cortina de seda com que toda a sociedade cobria-se a si própria, a fim de não poder ver a sua nudez como sociedade estruturalmente racista. E ele é o primeiro sujeito a fazer isso. Né? E o próprio fato dele buscar reconhecimento e glória, né? Porque, de certa maneira, ele é, de fato, uma figura genial. O fato dele buscar reconhecimento e glória e não encontrar reconhecimento e glória, né? A tortura que foi a sua vida circulando entre esses dois mundos, né? Porque ele já havia lido demais, e já havia penetrado demais na civilização, nas artes, nas ciências, na filosofia e na literatura, para que ele se sentisse totalmente à vontade em Todos os Santos.
mas ele era nos subúrbios, mas ele era negro. Então, ele também não podia se sentir totalmente à vontade nos salões da Rua do Ouvidor, nem de nenhum lugar. E isso dava a ele a condição para que ele pudesse ser o primeiro na história do Brasil a arrancar o véu, né? E a ser, evidentemente, boicotado por isso, né? O preço que ele pagou na sua vida pessoal, né? Pelo papel que ele teve que cumprir para a nossa alma nacional, foi o mais alto que alguém pode pagar, né? E, nesse sentido, Lima Barreto é um herói brasileiro, né? Eu ia ler aqui uma passagem, né, e comentar algumas coisas, mas vou deixar, acho que, para fazer isso no final, né? E eu queria que, já que vocês estão lendo, né, os Grusundangas, eu não queria me alongar muito, está todo mundo já pensando, né, na hora do almoço, né? E como disse Leandro Santana, né, lendo aqui para nós lindamente Lima Barreto, né, esse país é mesmo uma grande comilança. Eu queria dizer o seguinte, queria fazer assim algumas notas, né? Se não me engano são 7 breves notas sobre aquilo que nós deveríamos focar a nossa atenção ao ler Lima Barreto, né, na perspectiva daquilo que Marx indica como sendo, né, a história como a continuidade na descontinuidade e a descontinuidade na continuidade. Então, ao ver todos esses tipos e todas essas humanos e todas essas relações sociais, em alguns momentos nós percebemos o quê? Né? O traço contínuo e essencial, né? Em alguns momentos, evidentemente, nos chama a atenção, né, a descontinuidade na continuidade, né? Então, me parece que esses sete elementos estão presentes, eles são os fios da continuidade na descontinuidade, né, que nos entrega, digamos assim, né, alguns critérios, né, algumas chaves de leitura para os Grusundangas, né? Procurar nos Grusundangas e em toda a obra de Lima Barreto, mas particularmente nos Grusundangas, os índices dessas notas. A primeira é: os Grusundangas é a mais rica e mais contundente análise psicologicamente penetrante da vaidade, da hipocrisia, do cinismo, da ignorância, da arrogância e do sadismo verdadeiramente ilimitado das elites desse país. E que agora voltou a aflorar com uma força, assim, com uma ferocidade, com uma bestialidade a toda prova, né, em que uma vasta claque de classes médias, né, alargada por uma vasta claque de pessoas esperando que Jesus chegue numa astronave, né, enfeitiçadas por pastores evangélicos, e isso evidentemente coloca o nosso país em grande perigo, né? Vocês sabem que o fascismo nunca precisou de 50% mais um para chegar, né, ao poder. Para eles basta cerca de 1/3 da população, que é mais ou menos os que eles já têm. Então, nós temos que estar absolutamente conscientes, né, do perigo que nós estamos vivendo, né? Essas elites, Lima Barreto as apresenta completamente dissociadas, né, do país. E, curiosamente, há um traço nelas, reparem bem, elas jamais temem o seu próprio povo, elas jamais temem a ira sagrada do seu próprio povo, e por isso elas são tão abusadas. Eram abusadas à época, não é? Parece que tomaram algum medo durante algum tempo, não é? E a novidade desses nossos últimos anos é que elas voltaram a ficar abusadas novamente, não é? Elas já não têm vergonha de ser racistas, elas já não têm vergonha de apoiar o genocídio em curso nas favelas e periferias do país a partir da ação policial, né? Elas não têm mais vergonha de declarar apoio a um candidato abertamente fascista que diz com todas as letras, né, que vai dar à polícia a licença de matar, como se essa polícia já não tivesse a licença de matar, né? Então, isso está presente o tempo inteiro, né? Em segundo, o retrato profundo do racismo estrutural que está na base da formação social, né, do país. Violência de raça, de classe, de gênero. Está presente o tempo inteiro na obra de Lima Barreto. Violência física, simbólica e moral dos usos, dos costumes, das práticas e das relações sociais naturalizadas no país, que fizeram e ainda hoje fazem do Brasil, antes de tudo, uma forma de violência. E é uma coisa curiosa, né? Porque muitos podem ler os Grusundangas e dizer: isso aqui está em tom excessivamente caricatural. Alguém poderia dizer, né? E eu diria o seguinte,
Vamos tentar fazer o papel de marcianos no Brasil dos bolsominions, né? E vamos tentar ganhar a devida distância, né, do que está acontecendo, né, e vamos tentar descrever o que está acontecendo, né. Isso vai soar para uma pessoa longe desse tempo, desse espaço histórico, como tão caricatural quanto todos os tipos que desfilam no país dos Bunzundangas. Ou alguém tem alguma dúvida disso? Né? Então, na verdade, um país que não passa por uma revolução, um país que, vamos dizer assim, que não expurga, né, a sua herança de sangue, ele está destinado a repeti-la. Ele está destinado a repeti-la. Em terceiro, né, Lima Barreto pinta o quadro verdadeiramente implacável da família patriarcal no Brasil, do casamento patriarcal, da família sexualmente e socialmente concebida pelo estupro, da sociedade fundada, né, no despotismo patriarcal de Casagrande, que vai da Casagrande aos sobrados, né, e vai dos sobrados hoje, né, a internet e as redes sociais e a todos esses ambientes nem tão modernos assim, né? E nós não temos a leitura disso, né? Isso aqui, o Brasil é filho de um estupro, e assim, isso não é uma força de expressão, isso não é uma metáfora, né? Se vocês forem ver, né, Gilberto Freire em Casagrande e Senzala, vocês vão ver qual o real significado histórico, antropológico dessa afirmação, né? O senhor de engenho era um déspota ao qual era dado, né, o poder do terror e do sadismo ilimitado sobre a sua própria mulher, não só sobre os escravos e as escravas, sobre os seus filhos e as suas filhas, sobre os escravos e escravas, né, sobre os vários filhos bastardos e bastardas que nasciam, porque os bastardos e bastardas que nasciam não eram inúteis, eles eram os mulatos, e nós quase todos somos hoje mulatos e mulatas. Então, quase todos nós nascemos lá atrás do estupro, e esse estupro é continuado. E ele tem muita clareza disso, né? Isso que aparece tão bem na obra de Gilberto Freire, porque como é que se dava, né, para a gente entender como é que é possível, né, que depois de mais de 100 anos de abolida a escravidão, a gente tem um capitão de exército na figura de um velho e odioso capitão do mato, em primeiro lugar nas pesquisas presidenciais. Mas isso faz sentido, se a gente observar qual é a formação disso aí. Porque quem eram os agregados e os bastardos? Eram aqueles que o senhor punha a competir a fim de ver quem lhe oferecia mais lealdade, mais serviço e mais submissão. Como é que a gente pode não entender, então, né, como diz Paulo Freire, que o oprimido tenha introjetado o opressor na sua consciência, se isso lhe foi colocado desde o início como condição da sua sobrevivência física, moral e simbólica na sociedade? Os primeiros brasileiros foram todos cultivados, formados nessa condição bárbara. Isso se estendia aos filhos, porque quantos mais filhos bastardos e quanto mais filhos se tivesse, evidentemente, maior o exército de que o sujeito dispunha, maior era senhor de terras e gente. Então, ele precisava de gentes sob o seu comando, e a melhor maneira de obter gente, além de comprando escravos, era fazendo as escravas parirem, né? Então, os seus filhos concorriam entre si, e as suas filhas também concorriam para ver quem ia arrumar o melhor casamento, e as filhas bastardas também concorriam para ver quem era a mais gostosa das mucamas do senhor, né? E esse país nasce disso. Então, não é à toa que Paulo Freire, muitos anos depois, quando chega e pergunta, faz a sua pergunta crucial, né? Como pode o oprimido hospedar na sua consciência e no seu corpo a consciência e os desejos dos opressores? Né? Essa é a pergunta que nós temos que fazer hoje, né? Eu sei que é quase impossível responder essa pergunta, que todas as respostas a essa questão podem parecer insatisfatórias, mas eu acho que uma incursão, né, a profunda história do Brasil, e certamente um dos poucos livros absolutamente indispensáveis dessa incursão são os Bunzundangas, é absolutamente essencial, né? Um quarto elemento, falei que são 7, né? Vou concluir, vou mais rápido agora. O retrato do verdadeiro embuste, da moral dupla, né? A lei que vale para uns que não vale para outros, né? O despudorado domínio privado da coisa pública. Vocês precisavam ver, né, no começo, quando os senhores vieram para as cidades no século XIX, isso está em Sobrados e Mucambos, do Gilberto Freire, né? A dificuldade que era para as câmaras municipais, né,
baixarem posturas e fazerem responder às posturas, para que os senhores não jogassem todos os lixos e entulhos das suas casas no meio da rua, porque a rua era coisa suja, a rua era coisa de preto, de pardo, de pobre, né? A rua era coisa escura, a rua era coisa do demônio, né? E na rua eu podia despejar tudo, né? Todos os meus, né? A rua era uma verdadeira cloaca, né? E o Estado era coisa minha, coisa nossa, né? Então nós estamos numa situação em que o domínio, né, Lima Barreto descreve, né, esse mesmo espaço é o domínio da bajulação, da inveja, da hipocrisia, do cinismo, da ostentação perdulária, pateticamente vaidosa, como forma geral da vida social da sua autodenominada gente de bem. Ele descreve isso com perfeição. Isso mudou alguma coisa? Abre o Instagram e o Facebook, que a gente vê que há apenas um adornamento, uma atualização dessa forma geral da vida social das elites, que pateticamente mimetizada, né, pelas classes médias, e a partir das classes médias, né, que são a base social de apoio popular, estético, cultural, ético, político e etc., né, dos dominantes, a sua caixa de ressonância para o conjunto da sociedade. E as redes sociais hoje são um elemento muito mais eficaz, né, do que o senhor da Casa Grande ou do que o padre da paróquia, para poder fazer com que essa reprodução, né, da consciência do opressor se hospede na consciência do oprimido, né? Então, nós estamos numa sociedade que, para me valer das palavras do Lima Barreto nos Brusundungas, né, Lima Barreto diz assim: o seu pior mal provém de um exagerado culto ao dinheiro. Quem não tem dinheiro nada vale, nada pode fazer, nada pode aspirar com independência. Não há metabolia de classes. Não há e não houve. Né? A inteligência pobre que quer se fazer tem que se curvar aos ricos e cifrar a sua atividade mental em produções incolores, sem significação, sem sinceridade, para não ofender seus protetores. Então esse é que é o ponto. Os que estão no andar de cima não podem dizer a verdade, porque a verdade para eles, evidentemente, é insuportável, e eles nem sequer podem reconhecer, em suma. É uma impossibilidade psicológica, psicossocial, constitutiva deles, né? Mas aqueles que estão embaixo, ou estão brutalizados demais para poderem ter tempo para qualquer outra coisa, a não ser pensar na sua própria sobrevivência, ou quando tem a possibilidade de começar a circular entre os dois mundos e precisam ser aceitos, o que eles fazem se não se curvar, em geral? São raros os que escapam a esse destino. Eu diria que Lima Barreto foi o primeiro a escapar a esse destino. Sem querer ser injusto com um autor que eu amo profundamente, que é o Machado de Assis, mas o Machado de Assis, de certa maneira, se curva para chegar onde chegou e para ser quem foi, né? E por isso e por isso tudo nele é mais cifrado, né? E por isso a coisa não vem aberta, não vem desabrida, não vem contundente, não vem com todas as letras como vem em Lima Barreto, né? Então nós temos um problema, né? Um país que pela sua própria Constituição tem uma dificuldade tremenda de entender-se a si próprio, e o sujeito que começa a entender, né, o que é o país, evidentemente vai aparecer como visionário, vai aparecer como incompreendido, vai ser estigmatizado, vai ser isolado, vai ser marginalizado. Se vocês viram no Isaías Caminha, o que ele fala dos jornais, né, seria uma excelente introdução para discutir o que é a mídia brasileira, o que é esse quarto poder da República, que já naquela época ele denunciava, né? Enfim, em quinto lugar, o bovarismo, né? Já me referi. Em sexto lugar, né, você vai encontrar ali uma denúncia vigorosa e permanente do invencível complexo de vira-latas que assola o país, né? Essa é uma expressão do Nelson Rodrigues, mas o primeiro sujeito a fazer uma radiografia, né, profunda, cultural e psicológica e antropológica do complexo de vira-latas, né, foi certamente Lima Barreto, e certamente os Brusundungas é o ponto mais alto desse fenômeno. E, por fim, né, o retrato dos mais ricos, né, que já foram pintados ali, né, na sua comédia, na comédia humana que o Lima Barreto escreve, seus modos de vida, né, os seus tipos mais característicos, eu dizia, né, ele jamais poderia ter sido pintado, né? Vou fazer uma licença que eu vou utilizar. Ele não poderia ter sido pintado por um branco. Repare bem, um branco não poderia pintar esse retrato, porque um branco não tem a experiência concreta que lhe permita dizer. Um branco, ele tem uma espécie de censura interna, de autossobrevivência, que pode ser maior ou pode ser menor, mas que para sobreviver ele desenvolve isso até mesmo inconscientemente, e por isso ele não tem capacidade
de falar tudo o que precisa ser dito. Mas o preto, entendendo o preto aqui não como a raça, mas como aquele que foi posto num lugar social e econômico e cultural, ele não tem tempo, ele não tem condição objetiva nem subjetiva de fazer isso. Né? Ele pode até fazer, ele pode fazer um samba, ele pode fazer, mas ele não vai fazer algo do alto grau de complexidade que Lima Barreto fez. Então é preciso, essa figura é uma figura fundamental. Né? Porque se o branco não pode dizer a verdade e o preto é silenciado, quem que vai falar nesse país? Eu não estou falando do mulato como figura racial nem biológica, me entenda, eu estou falando do mulato como figura cultural, ou seja, aquele que transita entre os dois mundos. Né? Entende? O que transita entre os dois mundos, literalmente, desde sempre. Né? Lima Barreto é essa figura. Né? E eu diria, para concluir, o seguinte, né? Antes de ler uma passagem com a qual eu quero concluir. Se isso fosse escrito, os Brunzundangas, na forma de um tratado sociológico de 1000 páginas, não teria 1% da eficácia histórica, política, prática, teórica, cultural e intelectual que tem, ou que pode ter esse livro, que, na meu ver, devia ser uma leitura obrigatória no ensino médio em todas as escolas do país. Lima Barreto, em particular os Brunzundangas, né? Porque ele consegue nos falar das coisas mais doloridas, de forma a nos arrancar risadas. Ontem eu estava na padaria, tomando um café e lendo um bolo, ninguém entendia nada, eu dava risada atrás de risada. Né? Lendo os Brunzundangas, porque realmente é uma coisa engraçadíssima. Né? Agora, evidentemente que quando o sujeito tornar-se capaz de rir de si mesmo é uma verdadeira prova dos 9. Quando o sujeito não é capaz de rir de si mesmo, é porque ele não tem a menor possibilidade de entender verdadeiramente quem ele é. Então, na verdade, a forma como é apresentado, né, porque o livro é de ironia da primeira à última página. Eu acho que a gente nunca li um livro, né, escrito na forma irônica do início até o final. É difícil encontrar alguma frase que não seja uma frase irônica, ou uma frase que não esteja dentro de um período marcadamente irônico. Né? E é isso que dá a possibilidade dele dizer, né, aquilo que sem a ironia e sem a capacidade de fazer rir, a gente nunca ia conseguir, né, jamais dizer e jamais entender. Agora, eu queria terminar lendo, então, em homenagem ao Lima Barreto, uma pequena passagem que, de certa maneira, resume, né, tudo aquilo que eu disse e o quase pequeno texto que eu tenho aqui, quase prontinho, feito na empolgação de ontem. Diz assim, né, é o capítulo 20 dos Brunzundangas, é o final do... o capítulo 20 chama Uma Província, é um dos últimos capítulos do livro, e é o final do capítulo que diz assim: outra pretensão curiosa da gente daquela província da Brunzundanga é afirmar que a sua casquilha capital é uma cidade europeia. Há tantos tipos de cidades europeias que eu tenho vontade de perguntar se ela é do tipo Atenas, do tipo Veneza, do tipo Carcassonne, do tipo Madrid, do tipo Florença, do tipo Estocolmo. De que tipo será, afinal? Certamente do de Paris. Ainda bem que ela não quer ser ela mesma. Ela não quer ser ela mesma. Essa frase é... O mal da província não está só nessas pequenas vaidades inofensivas. O seu pior mal provém de um exagerado culto ao dinheiro. Quem não tem dinheiro nada vale, nada pode fazer, nada pode aspirar com independência. Não há metabolia de classes. A inteligência pobre que se quer fazer tem que se curvar aos ricos e cifrar a sua atividade mental em produções incolores, sem significação, sem sinceridade, para não ofender os seus protetores. A brutalidade do dinheiro asfixia e embrutece as inteligências. Não há independência de espírito, liberdade de pensamento. A polícia, sob este ou aquele disfarce, abafa a menor tentativa de crítica aos dominantes.
Espanca, encarcera, deporta sem lei hábil, atemorizando todos, impedindo que surjam espíritos autônomos. É o arbítrio, é a velha Rússia. A velha Rússia. Ele está escrevendo logo depois da Revolução, né? É isso que a polícia faz para que a província continue a ser uma espécie de república de Veneza, com a sua nobreza de traficantes a dominá-la, mas sem sentimento das altas coisas do espírito. Ninguém pode contrariar as 5 ou 6 famílias que governam a província, em cujo proveito de quando em quando se fazem umas curiosas valorizações dos seus produtos. Ai daquele que o fizer. A moralidade desses oligarcas é tal que não trepidaram em fazer votar uma lei colonial, uma verdadeira disposição de carta régia para, diziam eles, aumentar o preço da medida, entre aspas, cerca de 15 quilos do café. O seu aparelho governativo decretou, em certa ocasião, a proibição do plantio de mais um pé de café que fosse da data daquela lei em diante. A lei, ao que parece, caiu em desuso e não era de se esperar outra coisa. Havia muito ainda a dizer a respeito, mas bastam esses traços para os brasileiros julgarem o que é uma província modelo na República dos Estados Unidos da Brunzundanga. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo. Acho que a gente já tem muito material. Eu sei que a gente está com a hora avançada, mas, enfim, acho que tem uma aula, e aí a Márcia começa falando da literatura, que é a salvação desse homem, Lima Barreto, e acho que o Rodrigo acaba trazendo os Brunzundangas, de algum modo, e mostrando de que salvação que a gente está dizendo, né? A gente muito se usa essa palavra para fins religiosos, né? E aí isso que você está dizendo do teatro, dessa salvação, acho que o Rodrigo vai trazendo nessas chaves de leitura, né? De que salvação se trata, né? De que ele está denunciando aí com a sua obra e de onde que ele fala, né? E aí a Márcia traz, né, essa relação da literatura com o teatro e a experiência dela na direção, né, do Lima Entre Nós. E eu acho que, além desse título ser maravilhoso, a gente está nesse momento, né, e agora com o enredo do Tapirando, né, do Lima Entre Nós, né, e com uma obra específica, mas de algum modo, se a gente tem essa junção da literatura com o teatro, a gente agora estamos aqui nos debruçando e fazendo um evento preparatório, né, que vai nos ajudar a coletar material para o desenvolvimento do enredo de 2019 do Tapirando. Então, agora é a literatura e o carnaval, né? A literatura com o carnaval de rua, passando por todos esses temas e por todos esses pontos, esse panorama tão profundo e tão atual que Lima dá em todas as suas crônicas, em todas as suas obras, e de um modo territorial, né, num país, né, que ele vai denominar o país dos Brunzundangas. A gente vai poder ter muitos caminhos para percorrer. Eu sei que o nosso tempo é curto, então também não vou ficar aqui me alongando, mas acho que a gente podia recolher pelo menos 1 ou 2 perguntas, né, só para a gente não ficar, né, com esse gostinho de quero mais, que vai ficar, mas pelo menos para dar alguma pequena contribuição. Bom dia, meu nome é Bruno Rodrigues, eu estou tocado pelo evento, sou amigo da Márcia e do Leandro há, digamos assim, algumas gerações, e eu sou filho de Todos os Santos, né? Minha família é de Todos os Santos, então a gente cresceu aprendendo que mais importante do que Zico, Pelé, Garrincha ou Maradona era o Lima Barreto, que era, né, um filho autêntico de lá. E eu estou dirigindo um documentário sobre Lima Barreto que envolve o Lima Entre Nós e o Estação Terminal, né, 2 obras extremamente bem dirigidas, temos aqui uma das diretoras, extremamente bem interpretadas, o ator teve que ir embora, que ele tem uma reunião, o Homem é Poderoso, teatral agora, e a pergunta que eu faço, e que tem muito a ver com o momento que nós vivemos no nosso país, uma das frases que mais me toca no Lima, e me toca muito no espetáculo, eu já assisti acho que umas 12 vezes, filmando sempre, desde ensaio, é quando ele cita sobre o assassinato de mulheres,
E eu fico arrepiado que é uma das linhas do nosso documentário. Como que esse assassinato de mulheres já estava sendo, sempre existiu, nós sabemos, mas já era tão bem delineado por ele na sua obra. E como que é um dos momentos tão marcantes, e eu filmei também alguns momentos do espetáculo, a plateia em algumas sessões. E é muito impactante na plateia, seja masculina, mas principalmente feminina, esse momento que o Leandro faz tão perfeitamente bem. E eu gostaria que a Márcia, como diretora, atriz também, produtora, multifacetada, empoderada, brilhante, com esse cabelo maravilhoso, que ela pudesse falar sobre isso, porque uma das mulheres mais fortes que eu conheço é a Márcia. E, obviamente, o Leandro é um ator brilhante, mas ocorreu um filtro e uma discussão muito específica sobre esse aspecto de como que a mulher é vista, é colocada, é postada, é retratada na obra do Lima e nos tempos atuais. Gostaria que rapidamente você pudesse fazer uma breve palavra sobre isso. Muito obrigado, lindo evento maravilhoso. Estarei lá no Carnaval do Tapiranga, como tive no ano passado. Por favor, por favor. Esse é o Bruno Rodrigues, ator, produtor, diretor, querido companheiro. É impressionante. Bom, no nosso roteiro, né, meu e do Leandro, para o Lima Entre Nós, estudo compartilhado, a atualidade de Lima Barreto, a gente leu muita coisa, então nós fizemos uma mistura de crônicas, contos, o diário, o cemitério, e esse momento que ele fala realmente é arrepiante, porque é uma crônica de 1914 ou 1915, que ele, não tenho decorada, né? A diretora não precisa decorar a peça inteira, que ele finaliza assim: parem, pelo amor de Deus, parem, deixem viver as mulheres, parem de matá-las, pelo amor de Deus. 1914. Como o Bruno disse, é uma coisa assim, acaba a peça, as pessoas que ficam esperando o Leandro para falar, é impressionante, é quase como se a gente tivesse inventado, entendeu? Gente, mas ele escreveu isso mesmo? Escreveu isso mesmo, entendeu? E a gente coloca isso como uma matéria de jornal, né? Ele abre um jornal em cena e ele está lendo, não só lendo isso, gente, fala um pouquinho mais baixo. Ah, menina, ai, fofinha, ela nem é com ela. Então, isso é uma coisa realmente muito impressionante, né? Porque ele tinha uma relação com as mulheres, uma relação complicada, como a Lília tão bem falou aqui, e a gente também coloca isso na peça, que em forma de crônicas e de contos ele escreveu, quer dizer, essa figura feminina, para ele, é uma coisa um pouco temerosa, né? Ele tem algum temor desse, não sei se eu posso falar assim, poder, né? Poder é uma palavra meio de agora, mas assim, do que o feminino em si representa, mas ele também é um homem muito amoroso. A gente sente pela obra que ele tem vontade, entendeu? No cemitério ele fala muito isso, né? Não se sabe, eu pelo menos não sei se o Rodrigo sabe, ou a Lília, não sei, ela não está mais aí, mas se ele teve um grande amor, ou alguém que ele, né, colocou aquilo naquela figura, naquela pessoa, mas ele traz muito isso, a mulher que não teve, a vontade de amar, e ele não conseguiu amar. Ele menciona isso, né, que a impossibilidade dele de conseguir amar uma mulher, e ao mesmo tempo ele tem esse olhar, né, tão importante, ele é impossibilitado de amar, mas isso não quer dizer que matem-se as mulheres, né, que eliminem o sexo, né? E nesse momento da peça, ele lê também uma outra matéria de jornal, né, que é um assassinato, são 2 assassinatos, ele vem comentando na crônica. Há pouco tempo atrás, a gente leu que mataram, eram os homens, eram os maridos que matavam as mulheres. Agora são os noivos que matam as ex-noivas. Então, é um relacionamento que termina numa das crônicas dele, e ele diz, a moça é assassinada pelo ex-noivo. E aí ele fala exatamente isso que eu falei. Ele relembra um marido que matou uma mulher e depois um noivo que matou uma ex-noiva, porque ela não queria mais amá-lo.
E aí ele fala, não vou falar com as palavras dele, mas ele diz, presume-se, né, que ao ter uma mulher, quer dizer, olha como ele idealiza não, imagina, presume-se que ao ter uma mulher, a gente a leve, aí ele fala da cama, que é um termo antigo, né, para o recôndito, para alguma coisa conjugal, e que ali a gente seja carinhoso com ela, e trate ela bem. Como é que pode, então, quando a mulher diz que não ama, nos ama mais, então ela perde a vida por causa disso? Parem de matar as mulheres, pelo amor, deixem as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus. Palavras de Lima Barreto, em 1914. Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu vou passar o microfone rapidamente para o Rodrigo, que vai falar algumas palavrinhas e aí a gente encerra. Bom, gente, eu queria agradecer, né, e, ao mesmo tempo, parabenizar, né, os vários trabalhos que estão se cruzando aqui, né? O excepcional trabalho que faz Lilia Schwartz em torno da biografia e da leitura da obra, né, de Lima Barreto, um trabalho excepcional, assim, exemplar, assim, absolutamente exemplar o trabalho que ela faz, né, em termos de constituição de uma base biográfica, de uma base para fazer uma leitura, né, de Lima Barreto, da sua relação com o Brasil. Eu me sinto assim, me sinto honrado de estar aqui com você, né, com poder ter assistido a palestra, de poder estar fazendo parte do trabalho aí do Tapirando Peroa, Tapirado, né? Porque de fato, cara, não, por que não? Exatamente, as pessoas de fato, nós vivemos uma realidade que é de enlouquecer, né? Por que eu digo que é uma realidade de enlouquecer? Por duas razões. Pela dificuldade que tem as pessoas, que parece crescer e não diminuir, de enxergarem a si mesmas e aos outros, né? Então, quando você enxerga um pouquinho a si mesmo e ao outro, isso dá um profundo desespero. E essa dificuldade, ela se desdobra numa outra dificuldade complementar, que é uma dificuldade profunda que nós estamos tendo hoje de rir da gente mesmo. De rir da gente mesmo. É paradoxal, porque as pessoas, ao mesmo tempo que se recusam a ver-se a si mesmas, elas estão boquirrotas e transbordantes de certezas violentas e triunfais. E essa combinação é uma combinação perigosa, absolutamente perigosa. E é curioso como, se a gente lê com carinho e paciência os Blues-Undanas, a gente vai ver, cara, os embriões dessa combinação lá. Isso nos leva a um terceiro elemento, que eu acho que é de enlouquecer também, que é, você chega a uma altura em que você não consegue mais conversar a partir de argumentos e tecendo e apresentando razões e objeções e recebendo objeções e outras razões com as pessoas. Parece que a necessidade de dar e receber razões, em suma, o âmbito, aquele lugar onde circula o discurso racional, aquilo que os iluministas imaginavam, né, que era o nosso destino, né, insuperável, né, na verdade, não. Parece que não só o princípio da igualdade, que é base de toda a república, de toda a democracia, foi rasgado, o princípio da racionalidade mínima também. E com tudo isso rasgado, ninguém podendo rir de si mesmo, a situação começa a ficar muito perigosa, né? Então, me parece assim que a loucura, no bom sentido da palavra, ou seja, né, vamos assim dizer, essa profunda capacidade que nós temos de rir de nós mesmos, né, a partir da mais completa e translúcida lucidez que alguém pode atingir,
hoje se tornou alguma coisa, digamos, absolutamente incompreensível, absolutamente perigosa para quem porta digamos assim, essas qualidades. Não é? É isso que eu queria dizer, porque é isso que me inspira Lima Barreto. Eu não sou um especialista em Lima Barreto, eu sou simplesmente um professor de filosofia política, amante de Lima Barreto, que foi aqui generosamente convidado para dizer algumas palavras de vocês e que se sente profundamente agradecido de tê-lo feito. Muito obrigado. Eu queria muito, muito tornar a agradecer ao Alexandre. É emocionante, realmente eu estou emocionada de estar aqui. Que trabalho poderoso você e esse coletivo fazem. Exatamente, a gente não faz nada sozinho. Nem quando está sozinho no palco, não tem. Tem muita gente trabalhando para a gente estar ali. Que trabalho poderoso, que manhã rica e poderosa. Muito obrigada mesmo.